Senta que lá vem a história. Agora iremos visitar o campo de Marte, onde vivem acampados os verbos, uma espécie muito curiosa de palavras. Depois dos substantivos, são os verbos, as palavras mais importantes da língua. Só com um nome e um verbo já podem os homens exprimir uma ideia. Eles formam a classe militar da cidade. Mas o que é um verbo, afinal de contas? Perguntou Pedrinho. Verbo é uma palavra que muda muito de forma e serve para indicar o que os substantivos fazem. Nesse caso, são os camaleões da língua. Dona Benta diz que o camaleão está sempre mudando de cor e um verbo pode mudar aí mais de 60 vezes. Meu Deus, isso chega a ser desaforo. Os substantivos e os adjetivos mudam algumas vezes para fazer gênero, número, grau. Emília disse coisas importantes. Sempre temos que lembrar que quando falamos em gênero, estamos falando em masculino ou feminino. Quando falamos em número, estamos falando em singular ou plural. E quando falamos em grau, estamos relembrando aumentativo e diminutivo. Mas o rinoceronte Quindim continuou a explicar sobre os moradores daquele acampamento. Você tem razão, Emília. Os verbos até cansam a gente de tanto mudar. Eles se ajeitam conforme a situação e eles se organizam nos campos de conjugação. Os 3 acampamentos da conjugação ocupavam todo o campo de Marte. Já contaram que antigamente existia um 4º campo, mas ele acabou se juntando com o 3º, enfim, hoje são 3 grandes campos de conjugação. Emília observou que em frente a cada campo existia um letreiro. No primeiro logo leu: primeira conjugação, só é permitida a entrada dos verbos terminados em ar. O acampamento imediato era o da 2ª conjugação, para os verbos terminados em er. O acampamento seguinte era o da 3ª conjugação, para os verbos terminados em ir, e também verbos terminados em or. Os verbos terminados em or moravam naquele acampamento, naquele campo que não existe mais. Hoje eles vivem aí com a 3ª conjugação, mas isso é uma outra história. Continuaram caminhando pelo campo de Marte. Quando passaram pelo campo da 2ª conjugação, observaram que um desfile estava para começar. O batalhão do verbo ter, um dos mais importantes. Uma corneta soou e o desfile começou. O batalhão compunha-se de 65 praças ou pessoas distribuídas em companhias, ou melhor, modos, e em pelotões, tempos. Abria a marcha o modo indicativo, com muitos soldados repartidos em 5 tempos. Na frente, logo vinha o presente, composto de 6 soldadinhos, cada um com um pronome no bolso. Os verbos não sabem andar sozinhos, vivem ligados a alguém ou alguma coisa que é o sujeito. E quando o sujeito não está presente, botam um no lugar dele, que seja um pronome. Bravos! Gritou Emília. Pelo jeito de marchar, a gente vê que eles têm mesmo. Assim, o desfile começou a se organizar. Com todos os modos, com todos os tempos, com muitos pronomes, com formas nominais. E quem pôde assistir também aplaudiu de pé. Olha só o presente! Tenho, tens, tem, temos, tendes e tem. E os pronomes que trazem junto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós já conhecemos esse pessoal. Emília e os outros ficavam encantados.
Logo que passou o pretérito perfeito, alguém gritou: eles tiveram, nossa, não tem mais. E assim o desfile continuou, até que chegou o modo imperativo. Esse era orgulhosíssimo. Compunha-se de 2 soldados muito carrancudos, pareciam até o próprio Napoleão. Quindim logo explicou que o modo imperativo expressa ordem, pedido. Mas Quindim, se o modo imperativo representa ordem, pedido, os outros modos expressam o quê? Temos o modo indicativo, que indica certeza, o modo subjuntivo, que indica possibilidade, e o modo imperativo, que a gente já falou, que indica ordem e pedido. E também temos as formas nominais. Temos o modo infinitivo, que é um modo que não sofre nenhuma alteração e tem 3 conjugações que acabamos de conhecer. Depois temos o gerúndio, que termina com NDO, que é alguma coisa que está acontecendo. E temos o particípio, que termina em ado e ido. Nossa, rinoceronte, realmente o verbo tem que se ajeitar a qualquer situação. São tantos modos, tantos tempos, tantas pessoas. Fiquei até confusa. O rinoceronte ria de Emília. Aquela bonequinha falante era danada de esperta. E com o tempo e os exemplos, com certeza ia entender mais sobre os verbos.